Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na 10ª semana do tempo comum, no dia de São José de Anchieta, no ano de São José. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não pensais que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no dia muito bonito, dia de São José de Anchieta, um grande missionário, alguém que soube abandonar tudo para ensinar as pessoas a reconhecer o tudo que é Deus. O tudo que é Deus. E é interessante que a palavra de Deus hoje mostra que a preocupação dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes daquele tempo, a preocupação que eles tinham, e eles queriam exatamente fazer um pouquinho de confusão na cabeça das pessoas, quando eles diziam que o ensinamento de Jesus era um ensinamento para abolir, ou seja, desfazer aquilo que os profetas haviam construído, havia feito, havia falado com auxílio da graça de Deus, com a vida que eles tinham em Deus, e eles proclamaram. Nós vimos muitas vezes Jesus falar de Abraão, falar de Moisés, falar de alguns profetas. Então Jesus sempre vai citar na sua vida, na sua história, os profetas para dar pleno cumprimento da lei. Então, ele sempre dizia para lembrar, para que se cumpra aquilo que foi dito aos profetas. Então, ele planifica a lei. Então, ele dá sentido a tudo aquilo que os profetas haviam dito. Então, Jesus completa aquilo que os profetas haviam anunciado, ensinado, mostrado. Então, nessa questão aqui, onde alguns queriam mostrar que Jesus estava contradizendo a lei, Jesus vem com essa, Eu não vim mesmo para desqualificar a lei, eu vim para cumpri-la e dar pleno. Só Jesus pode planificar, dar pleno sentido à lei ensinada, proclamada pelos profetas. Que bonito nós percebermos esse olhar catequético do nosso Senhor diante da lei. Depois ele vai dizer o seguinte: olha, aqueles que ensinar a desobedecer o mandamento, por menor que seja, por menor que você considere este ou aquele mandamento, e você ensinar a desobedecer tais mandamentos, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, aquele que ensinar, instruir, orientar a partir dos mandamentos, a partir da lei, esse será grande no reino dos céus. Então, Jesus quis mostrar para aqueles que de certa forma o questionavam e de certa forma o acusava de
está contradizendo a lei dos profetas, Jesus mostra que quem não segue, quem não vive a plenitude da lei, esse será menor do reino dos céus. Nós somos chamados hoje também, dentro dessa radicalidade, olhando profundamente para o santo de hoje, São José de Anchieta, né? Tantas riquezas perdidas, né? Da riqueza desse santo que viveu aqui no Brasil, ali em Magé, tem o poço de São José de Anchieta, um poço que a água minava, segundo as tradições, né? A água, não tinha água naquela região e, de repente, pela oração dele, começou a jorrar água potável, água bebível, no caso, né? Bom, assim dizem a história, né? Para o poder da glória de Deus. Então, como é importante percebermos que pessoas que vindo de tantos lugares e veio ensinar, por isso que São José de Anchieta é grande no reino dos céus, porque ele ensinou, ele deu pleno ensinamento da palavra de Deus, daquilo que o nosso Senhor ensinava, e São José assim o fez quando catequizou os índios, respeitando a sua cultura, respeitando o modo de ser de cada um deles, mas anunciou o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também estamos chamados hoje a olharmos profundamente para a nossa história e nossa caminhada e percebermos o quanto da lei de Deus e dos profetas cabem em nós, o quanto nós precisamos, orientado por essas leis, valorizar mais a nossa igreja, a nossa caminhada de fé, os nossos princípios, trazer de volta princípios cristãos que estão se esvairindo, estão se modificando ou se adaptando e não se adapta àquilo que é de Deus. Ou se cumpre ou não se cumpre. Então, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, como diz a palavra de Deus na primeira leitura de ontem, que nós possamos então hoje, na radicalidade da nossa fé, vivermos profundamente aquilo que a palavra hoje nos ensina e que Jesus veio plenificar a lei. Que Santa Faustina, nossa patrona, nos ajude a obedecer às orientações do nosso Senhor. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, sustente os sacerdotes, os padres, os bispos, os leigos e leigas, em especial do Instituto Rainha do Clero, né, os filhos da Rainha do Clero, sustente esses nossos irmãos. E São José, patrono da Igreja, nos enriqueça com a sua obediência à palavra. E que São José de Anchieta nos ajude a sermos fiéis ao ensinamento que Jesus nos deu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.